Sabe aquela conversa de comprar AMD é pior porque você não vai ter os mesmos recursos da Nvidia? Isso até podia ser verdade, agora parece que a coisa muda completamente. Você não vai precisar mais fazer gambiarra para rodar FSR 4.1 nas suas placas mais antigas ou das gerações anteriores da AMD. Finalmente eles vão lançar o suporte oficial FSR 4.1, trazendo os recursos de última geração e equivalentes aos da Nvidia para placas que você já tem ou que você ainda pode comprar com um precinho bem mais camarada. Que grande jogada essa da AMD que finalmente equilibra as coisas e traz esse suporte para os usuários. Mas calma aí, peraí. Mas já não tinha suporte FSR 4.1? Eu sei que é isso que você deve estar pensando. E a resposta é sim e não. A gente tinha suporte FSR 4.1, mas não era oficial. Sim, já dá para rodar. Não vai ser agora que vai sair o oficial, pelo menos para as placas mais antigas. Quais são as placas que se beneficiam disso? RX 6000, mas qual? Todas as RX 6000? Algumas RX 6000? Como é que vai funcionar esse recurso? Eu vou ter Frame Generation, Multi-Frame Generation, eu vou ter Ray Reconstruction, eu vou ter todos os recursos de FSR? Pois é, a gente teve a declaração, a AMD veio publicamente dizer que eles finalmente vão fazer o que eles já deveriam ter feito, mas ainda ficou muita dúvida. A notícia é boa mesmo ou ele esconde algumas pegadinhas? Tem um site muito bom para jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Paralelo, mas que é confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando seu PC ou seu canal. O site que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos para PC e até para console, tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. Tem também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamentos por lá. São mais de 40 mil produtos, é basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doce. E sabe o que é melhor? Sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar muito pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto, tudo rápido, fácil e se rolar alguma dúvida, tem suporte 24 horas, o que é ótimo, porque gamer quase não dorme mesmo. Fica a dica, antes de comprar qualquer jogo que você quiser, passa lá na Eneba. O link tá aí na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, né? Some mais rápido que estoque de lançamento de placa de vídeo. Bom, eu já falei pra vocês sobre o suporte FSR 4 aqui, na verdade eu já comparei aqui as placas da Nvidia, da AMD e da Intel em relação a recursos, principalmente quando eu falei sobre DLSS, FSR e o XeSS. E pra quem não sabe ou pra quem não conhece, você que tem uma placa AMD, você tem o suporte FSR. Mesmo que você que não tenha uma placa de vídeo da AMD, você também tem suporte FSR. Quando saiu o FSR, a primeira geração, o Fidelity FX Super Resolution, ele trouxe aí um recurso que só tinha nas placas da Nvidia, que era o Upscaling, que basicamente o que ele faz? Ele pega o seu jogo que tá rodando ali em Full HD, ele vai diminuir, né, a resolução nativa, vai rodar lá em 720p e através de algoritmo ele reconstrói a imagem. Não é exatamente igual ao DLSS, o DLSS faz isso, mas ele faz isso através de inteligência artificial, então a qualidade final da imagem fica naturalmente melhor. Mas o FSR conseguiu salvar muita gente, até mesmo dono de GTX que não tinha como rodar, por exemplo, um DLSS, ou mesmo em jogos que não tinha suporte ao DLSS, você conseguia rodar o FSR. A Nvidia também tem o Nvidia Image Scaling, que é mais ou menos a mesma coisa, mas é pouco conhecido, e ele não está implementado diretamente no jogo tão fácil quanto o FSR. Popularizou esse recurso e muita gente não conhece as diferenças entre as versões. Às vezes você olha assim e fala, não, mas eu comprei a placa e ela tem suporte FSR, e é verdade, mas todas têm suporte FSR. O que eu tô falando é o FSR na sua versão mais atual. Nesse momento, a versão mais atual é o FSR Redstone. A gente tem o FSR 4.1, basicamente, o Redstone que traz ali alguns outros recursos. O que a AMD anunciou é o suporte FSR 4.1 para essas placas da série RX 6000 e RX 7000. Você pode se confundir porque eles são chamados também de RDNA 2 e RDNA 3. Essas são as arquiteturas das placas, as gerações de arquitetura. As RX 9000 são RDNA 4, as RX 7000 são RDNA 3 e as RX 6000 são RDNA 2 e as RX 5000 são RDNA 1. Mas a RDNA todas vão receber? Não, a RX 5000 continua com suporte apenas ao FSR 3.1, que é aquele que não utiliza recursos de inteligência artificial, porque a placa não possui recursos de inteligência artificial em hardware, então você teria que fazer uma emulação via software, enfim, é o dá, mas não dá. Então, o que exatamente a AMD trouxe a público? Bom, eu tenho aqui a matéria do Videocards pra gente ler, que ele explica um pouquinho melhor, mas na verdade tudo está no
post do Jack Huyn. O Jack Huyn, ele é o líder aí da divisão Radeon. A gente já vai falar sobre o tweet oficial dele, sobre o que ele quer dizer com essas informações, mas para tentar dar uma resumida, aqui tem a matéria do Videocards, que diz: a AMD FSR Upscaling 4.1 chegará oficialmente às GPUs RX 7000 e RX 6000. O problema é que você viu o detalhe aqui, né? RX 7000 é em julho e RX 6000 em 2027. Então a partir de julho de 2026 você já vai ter suporte aí para sua RX 7000, bastando apenas fazer atualização de driver, enfim. Já para RX 6000 somente em 2027. Já vou te explicar. O iCry comentou aqui: não consigo acreditar que estou escrevendo isso, mas a AMD finalmente ouviu os jogadores. Parece estranho, mas foi o que aconteceu. A AMD está expandindo o FSR Upscaling 4.1 para além das GPUs RDNA 4. De acordo com o Jack Huyn, o vice-presidente sênior e gerente geral de computação e gráficos da AMD, os jogadores que utilizam RDNA 3 receberão suporte para FSR Upscaling 4.1 em julho. Isso significa que os proprietários da série Radeon RX 7000 terão acesso ao novo método de upscaling baseado em aprendizado de máquina da AMD, sem precisar migrar para o hardware Radeon RX 9000. O Huyn afirma que a atualização estará disponível imediatamente para os usuários da série Radeon 7000 e mais de 300 jogos compatíveis no lançamento. A versão FSR 4 para a série RX 7000 foi desenvolvida especificamente para o acelerador de IA de primeira geração usando instruções INT8, exatamente como vimos nos vazamentos de 2025. Então, como está aqui no exemplo, as placas RDNA 4 utilizam a instrução FP8, já as RDNA 3 utilizam a instrução INT8, então é meio que uma adaptação para poder rodar as instruções. A AMD também planeja trazer o FSR Upscaling 4.1 para GPUs RDNA 2. O Huyn afirma que o suporte para placas RDNA 2 chegará no início de 2027. Isso deve abranger as GPUs Radeon RX 6000 para desktops e notebooks, embora a AMD ainda não tenha publicado uma lista final de compatibilidade. A AMD não divulgou a versão do driver, a data exata de lançamento em julho ou a lista completa de jogos compatíveis. Estou curioso para saber o quanto a versão oficial do FSR 4.1 será melhor do que a vazada. Mas o mais importante é que essa é a versão 4.1 do FSR, enquanto que o vazamento de 2025 só mostrava o código da versão 4.0 do FSR. 4.1 é uma atualização de qualidade para o FSR 4, com upscaling de aprendizado de máquina mais nítido e melhorias para os modos Ultra Performance e DRS. A publicação basicamente veio desse vídeo aqui do Jack Huyn, que ele publicou no Twitter, né, na página do X. E, bom, eles mostraram que vai chegar aí para as gerações anteriores e tal, né? Mostrou rodando ali o upscaling, o 4.1 no Crimson Desert, enfim, algumas situações aqui. Mas é interessante o tweet dele que ele fala: como gamer vitalício, passo muito tempo pensando em como avançar as experiências de jogos em CPU, GPUs, software e jogos. Meu time e eu temos trabalhado duro para evoluir o AMD FSR 4 e levá-lo para mais placas. Alimentamos mais de 1 bilhão de dispositivos de jogos em todo o mundo. É uma responsabilidade do qual nos importamos profundamente. Esse julho, jogadores de RDNA 3 experimentarão o FSR Upscaling 4.1, entregando visuais mais nítidos e jogabilidade mais suave do que nunca. Sou grato aos fãs, seu entusiasmo e ideias nos inspiram a continuar avançando os jogos. O FSR Upscaling 4.1 no RDNA 3 estará pronto para uso imediato para jogadores da série Radeon 7000 em mais de 300 jogos portados no lançamento, basicamente a declaração que a gente leu ali. E para os jogadores de RDNA 2 temos algo empolgante chegando no início de 2027. O FSR Upscaling 4.1 também chegará às suas placas, trazendo visuais mais nítidos e jogabilidade mais suave para ainda mais gamers. Mal podemos esperar para ver o que vem a seguir. Fiquem ligados. E eu não sei se vocês conseguirem entender a magnitude disso, mas realmente tem um impacto muito grande, principalmente para quem está procurando hardware barato. Eu sei o que você vai pensar, fala: pô, mas aí, eu não sei, vai fazer diferença, por exemplo... Eu sei o que você está pensando, mas eu tenho uma RX 6.600, é uma plaquinha de entrada, baratinha e tal, vai botar esse recurso, vai pesar e tal, e a resposta é sim. Vai pesar um pouco mais, porque o FSR 4.1 ou 4.0, né, que já tinha, o INT8, ele, como ele trabalha meio que numa emulação ali, ele tem um peso um pouco maior em hardware mais antigo. Só que tem uma vantagem que as pessoas esquecem, que é o mesmo que serve, por exemplo, pro DLSS 4.5. Ai, mas perde performance nas RTX 2030, e sim, isso acontece justamente por questões relacionadas ao suporte de hardware nas placas. Mas tem um detalhe importante: com a evolução da qualidade gráfica, o que acontece é que quando você roda um modelo mais atual e específico para isso, ele consegue melhorar a qualidade final. O que significa que você pode, por exemplo, rodar, se você rodava no modo qualidade para ter, de repente, um visual melhor, você pode rodar no modo equilibrado ou até no performance. O que significa que essa performance que está perdendo, você pode recuperar e ter uma qualidade visual final até melhor do que você tinha antes, com uma qualidade escolhida, né, ou com o nível de detalhes que você tinha escolhido no FSR que era maior. Então, por exemplo,
exemplo, você pega lá no modo performance, vai estar melhor do que o balanceado, às vezes até do que qualidade. Agora, quais modelos vão suportar isso? Para as RX 7000, supostamente todos os modelos, desde 7900 XTX até exatamente, RX 7600. E quando eu digo que isso muda completamente o cenário, é porque essas duas placas aqui, juntas, provavelmente somam boa parte das vendas da AMD aqui no Brasil e talvez até no mundo. Se a gente juntar, por exemplo, com a 6750 XT ou com a 6700 GRE ou as placas que foram vendidas na China, existe uma base instalada gigantesca dessas placas. E essas pessoas passam a ter acesso a uma tecnologia que estava restrita apenas à Elite, que pôde comprar RX 9000. Agora, com o suporte chegando para as RX 7000 e 6000, significa que as placas de entrada também vão ter suporte. É claro que a 6500 XT e a 6400 também vão ter suporte, mas a gente vai fingir que elas não existem, porque é onde elas deveriam pertencer ao não existente. RX 6600 basicamente já saiu do mercado. Eu não duvido que em algum momento ela volte com GPUs novas que encontraram em algum porão do chinês. Mas a 6600 ela meio que saiu de linha. Só que a 7600 continua em linha. Na verdade, ela está lentamente tomando o lugar da RX 6600 como um bom custo-benefício para placas de entrada. Ela já é uma das, se não a mais barata para Full HD de gerações mais recentes e está brigando ali em preço com uma B570 ou com a RTX 5050. O que ela perdia em recursos, por exemplo, uma 5050 ou até para uma ARC B570, era justamente o suporte às novas tecnologias. Você não tinha aqui um upscaling com um aprendizado de máquina ou com machine learning. O que você já tem, por exemplo, numa Intel Arc ou numa RTX qualquer uma, e você não tinha nessa. Isso é excelente, porque se você acompanhou, por exemplo, um dos guias que a gente faz aqui mensalmente, aliás, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, porque a gente vai trazer muito teste disso aqui, e também traz todo mês atualização aí dos preços, do que tá valendo a pena comprar. Se você acompanha esses guias, você deve ter visto que a 7600 ela aparece em preços interessantes, porém ela acaba perdendo em recursos, por exemplo, por uma B570 ou por uma RTX 5050. E eu sei que jogador de AMD não usa upscaling para nada, que isso aí é bobagem, só porque não tinha o recurso, aí a pessoa quer ficar justificando que não sei o que, isso é bobagem. Você pode realmente não querer e comprou por isso, mas era sempre melhor você pagar basicamente o que você ia pagar numa placa da concorrente e ainda assim ter o recurso, ou mesmo que pagasse um valor inferior, ter o recurso que tem na concorrente. E agora isso vai acontecer, com a RX 7000 tendo suporte ao FSR 4.1. Bom, com as RX 6000 a gente ainda não tem nem a lista de hardware suportado, vocês viram ali, não tem a lista dos modelos suportados, os níveis de recurso e tudo mais. Mas se você tá pensando, agora eu vou ter o Ray Reconstruction, vou ter todos os recursos que eu tenho aqui nas RX 9000, bom, não foi exatamente isso que ele falou upscaling, ele falou FSR 4.1 upscaling, por isso que é tão importante a gente se atentar àquele tweet. Então, resumindo, RX 9000 já tem todos os recursos com o FSR Redstone, inclusive todos eles, o Ray Reconstruction, bom, quando aparecer em algum jogo tem o Ray Reconstruction e tudo mais. Com as RX 7000, você já vai ter os recursos FSR 4.1, e se você tá confundindo com o OptiScaler, eu já vou explicar, não tem nada a ver. Você já vai ter o suporte aos recursos FSR 4.1, o que significa que você vai ter recursos praticamente de última geração, e já que ninguém joga com Ray Tracing, não se importa com as outras coisas, o upscaling vai ajudar bastante, né? Até porque Ray Tracing nessas placas não é exatamente a melhor escolha, né? A não ser que seja Resident Evil, no Resident Evil até que roda bem. E com isso, essa placa passa a ser uma das melhores recomendações. Na casa dos R$1.500 ou R$1.600, ou dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, aí comenta o preço, quanto que tá quando você está assistindo. Essa tende a ser o melhor custo-benefício de todos, a RX 7600. Apesar de ainda ter só 8 GB, é uma placa super interessante que agora sim, com recursos de última geração equivalentes ou pelo menos muito próximos aos recursos disponíveis nas placas similares da NVIDIA. É claro que a NVIDIA ainda continua com vantagem no Frame Generation, apesar de não ter o Multi-Frame Generation, pelo menos não nas RTX 40, nas RTX 50 tem. Então se você quiser pagar para o Frame Generation ou Multi-Frame Generation, você consegue pegar uma 50-50. Ainda assim, se você tiver com orçamento limitado, essa daqui vai ser provavelmente o melhor custo-benefício de todos. Inclusive vou deixar os links aí na descrição para vocês de alguns modelos que a gente viu de 7600 que estão interessantes. Eu fico bem feliz com isso porque finalmente eu vou poder usar minha placa da Starfield para colocar em alguma build. Vai ser justificável porque 7000 volta a fazer sentido. E não é só a 7600 não, tá? Tem 7700 XT rodando no mercado, RX 7800 XT que finalmente passam a ser interessantes. Essas placas RX 7000 custando menos do que as placas equivalentes ou próximas da série RTX 40 ou 50 são excelentes compras. O problema é que o preço nem sempre estava convidativo, então cuidado com as pegadinhas porque no fim das contas ainda vale mais a pena pegar uma RX 9000. Entre uma 7700 XT e uma 9060 XT, dependendo do preço, a 9060 XT de 16 GB acaba sendo mais interessante. Mas, por exemplo, a
A750XT, que é uma placa que foi muito vendida, ou a 6700XT, que ela ainda tem uma performance muito boa, e com a adição do suporte ao FSR 4.1, isso vai ser ainda melhor. Aliás, falando sobre o tal do FSR 4.1, eu sei que tem muita gente que vai falar, mas isso aí já tinha no OptiScaler, não mudou nada na influência da compra. Bom, primeiro você vive na bolhazinha do hardware, você acha que todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento e de paciência para ficar injetando arquivo, baixando software e fazendo um monte de gambiarra para rodar o FSR mais atual, e a resposta é não, não tem. É o que eu sempre digo para vocês, galera, o produto ele tem que vir de fábrica, você instalar ele no seu PCzinho, instalar o driver, ele funcionar. Não tem esse negócio de, você só precisa. Se você só precisa é porque está cagado o produto e a empresa fez burrada. E foi basicamente o que aconteceu com a AMD. Eles fizeram burrada. O que a gente tem, o suporte ao FSR 4.0, foi justamente de arquivos vazados pela própria AMD, veja vocês, que vazou isso, e a comunidade rapidamente conseguiu captar esses arquivos e trabalhar neles para que você tivesse suporte, obviamente não oficial, a FSR 4.0 nas RDNA 3 e nas RDNA 2, ou seja, nas RX 6000 e RX 7000. É claro que a versão final não era exatamente a mais otimizada, então principalmente em RX 6000 você tem alguns problemas com ghosting, alguns artefatos ali que acabam surgindo justamente por não ser uma versão final do FSR que foi vazada. Foi uma versão provavelmente preliminar e que a comunidade conseguiu trabalhar. Inclusive você consegue, através do OptiScaler, enfiar FSR até em jogo que não tem FSR. Então isso ainda continua sendo recurso. E acredite, não é uma coisa tão difícil assim. Na verdade, se você quiser tentar, é só você baixar o OptiScaler e seguir os guias. São muito simples mesmo. Tem ali a opção de você utilizar qual que vai ser o injetor, ou seja, qual que vai ser a base que você vai usar de arquivo. Pega um jogo que de repente não tem FSR, não tem FSR 4, mas tem, por exemplo, o DLSS, ou tem lá o XeSS nas versões mais atuais. Ele vai usar isso como base e injetar um arquivo DLL de FSR 4.0 ou provavelmente de 4.1. Isso é excelente, inclusive para o contrário também serve, de repente usar como base para você que vai usar para NVIDIA, para usar para Intel. É uma excelente ferramenta, mas ela definitivamente não é uma ferramenta oficial. Isso é uma criação da comunidade e os desenvolvedores do OptiScaler, na verdade, fizeram um grande serviço para nós, porque a AMD fez o desserviço. Isso aqui já era para estar disponível. Para RX 6000, vocês viram que vai demorar um pouco mais, começo de 2027, na verdade, sabe-se lá quando vai ser isso, mas se você quiser testar antes, você pode pegar o OptiScaler e fazer essa modificação, ou se não, tem inclusive o passo a passo que dá para você fazer substituindo o DLL. A gente tinha uma limitação em relação a drivers, depois rolou um hotfix para isso. Se você entra na pasta do jogo, basicamente já tem lá FSR e tal, e tem um DLL que é justamente para você substituir. Você baixa esse DLL, pelo amor de Deus, baixa de fontes confiáveis, o link tá na descrição, e aí você substitui esse arquivo. Tem algumas restrições, eu não recomendo fazer isso em jogos competitivos, tipo Squad. Eu não recomendo fazer, que tenha algum recurso de upscale, e não faça essa substituição, porque pode ser que reconheça como arquivo malicioso, uma tentativa de trapaça. Mas nos outros jogos pode tentar, e você vai ver que a qualidade final é melhor. É claro que em alguns casos o FSR 3.1 acaba sendo melhor, porque não tem tanto ghost, tanto artefato e tal, mas no geral ele é melhor, principalmente em RX 7000. Então se você não quiser esperar, eu recomendo você testar. Inclusive vai ter um guia que a gente vai fazer aqui passo a passo para ensinar a utilizar o OptiScaler, o que você precisa saber sem precisar fazer um PhD no negócio. Se você quiser mais sobre isso, se inscreve no canal e clica no sininho. Pô, mas então por que tá todo mundo reclamando? Eu não entendi isso aí, pessoal falando mal da AMD. Não pode falar mal da AMD. A AMD tá trazendo um baita recurso para nós. O problema é que você tá pegando a história do ponto atual para frente, você não tá pegando o passado dele. E o passado, bom, ele diz muito sobre esse tweet do Jack Ruin. A AMD foi a empresa que vazou o seu próprio código e por isso a comunidade criou uma solução mostrando que era possível rodar nessas placas sem muito esforço. Na verdade, com aquela versão lá já dava para rodar bem. É claro, não era a versão final. Isso indicava que a AMD estava trabalhando nisso, senão não teria vazado. Ou pelo menos em algum momento trabalhou nesse recurso. Tudo que a gente for dizer agora é especulação, então já que especulação é grátis, eu vou especular. Eu diria que a AMD em algum momento começou a trabalhar nisso. Pode ser que ela tenha desistido ou não, essa parte só perguntando pro Ruim, que ela tenha desistido ou não, esse arquivo vazou e eles, se tivessem desistido, eles demoraram um pouquinho para retomar, ou se já estivessem trabalhando, eles estavam trabalhando num ritmo muito lento. Depois do vazamento, a AMD não quis se comprometer com o FSR 4.0 para essas placas. Agora eles estão trazendo uma versão mais atual, é verdade, 4.1, mas eles não quiseram se comprometer. Várias vezes eles foram questionados, eles, não, estamos sempre trabalhando para melhorar as placas e não sei o que e tal, mas nada de se comprometer. Eles poderiam facilmente ter falado
falado, sim galera, a gente tá trabalhando nisso e em algum momento a gente vai trazer uma atualização para vocês. Ou quando lançaram o FSR Redstone, eles poderiam ter aproveitado o hype para falar, calma, você que tem uma RX 6000 e 7000, você também não vai ficar de fora, nós valorizamos nossos clientes. Então a AMD ela foi um balde cheio de oportunidades perdidas e cada vez mais enchendo até a boca. Eu diria que a essa altura já transbordou, é o bom e velho AMD tem a faca e o queijo na mão, ela sempre tropeça, derruba o queijo na mão e cai em cima da faca. Você pode argumentar que não, mas eles estavam trabalhando para desenvolver e veja bem e tal. E isso é possível. Não muda o fato de que a comunicação deles foi falha e que eles perderam inclusive muitos clientes. Eu cansei de ver comentário em vídeos e em publicações dizendo eu ia comprar uma RX 9000, mas depois dessa da AMD eu troquei para Nvidia. Ou os clientes que já tinham as placas RX 6000 e 7000 nem sabiam que era possível esse recurso rodar lá, ou eles acreditavam que já estava rodando, porque muitos vídeos falando FSR 4.0 nessas placas, então eles falaram, legal, eu já tô rodando esse modelo, mas eles não estavam. Aliás, antes do recurso ninguém tava, a não ser quem inseria manualmente. Outro agravante é que a Intel, por exemplo, trouxe primeiro para suas Intel Arc o Frame Generation e o Multi-Frame Generation. Ela trouxe para basicamente todas as gerações, quase todas as placas, mas ela trouxe ali o Frame Generation e o Multi-Frame Generation e trouxe ali uma retrocompatibilidade. É bizarro porque ele só tem 2 gerações, mas pelo menos as duas tiveram suporte ao recurso. A AMD, além de ter ficado atrás em relação a isso, também ficou atrás em relação ao suporte, porque a Nvidia também trouxe suporte ao DLSS 4.5 para todas as suas placas RTX, ou seja, desde a primeira geração. Mas não roda bem. Tá, mas aqui também supostamente não vai rodar muito bem. Mesmo assim, eles trouxeram suporte. E lembrando que o pacote DLSS, FSR ou XeSS não se limita apenas ao upscaling ou ao DLSS 4.5 Multi-Frame Generation 6. Sempre tem melhorias, principalmente no upscaling. Tem algumas técnicas que vão avançando e coisas que vão melhorando. Mas enfim, o ponto é, a AMD perdeu uma oportunidade, perdeu a confiança de novo dos seus consumidores e o Jack ruim, ele tá fazendo jus ao seu sobrenome. A gestão dele tá sendo muito ruim. Eu, sinceramente, torço muito para que de repente o Robert Hallock vá lá e abrace também a divisão Radeon. Nós temos bilhões de jogadores no mundo. A gente sabe que vocês estão falando dos jogadores de PlayStation. E é bom lembrar que sim, no PlayStation 5 eles receberam uma atualização com uma opção do FSR mais avançada, que inclusive acabou, emprestando recursos ali com o FSR Redstone, e eles não lançaram para as gerações que já estavam disponíveis no mercado, para você que já era usuário. Então fica bem claro que a prioridade da divisão Radeon são seus clientes que dão mais dinheiro, Xbox, PlayStation, Sony, Microsoft, ou talvez até a Valve. Inclusive isso levanta uma questão em relação às APUs, você que tá aí com uma APUzinha, será que na APU vai rodar? Bom, se a sua APU for RDNA 2 ou 3, é possível que rode em algum ponto, mas é bom lembrar que isso utiliza machine learning e tudo mais, e eu realmente não acredito que vai ser tão relevante, a não ser para as APUs que vêm nos Strix Halo, que são aquelas super APUs, e aí sim, esse aí pode ser um recurso bem interessante, ou talvez para novos handhelds que venham a surgir. Mas para essas APUs mais fraquinhas, realmente eu não sei o quão relevante seria por conta da quantidade de núcleos específicos para lidar com essa tarefa. Sim, a AMD apanhou, mas não foi a gente que bateu, a AMD bateu nela mesma. Para de se bater. Foi esse meme mesmo. Porque ela tinha, como eu disse, a faca e o queijo na mão e vocês já sabem o que ela fez. E o mais bizarro é que quando teve o lançamento das RX 7000, eu lembro como se fosse hoje, que ele deu uma entrevista dizendo, eu não quero vender placas para quem tem Ferraris e Lamborghinis, eu quero vender placas de vídeo para pessoas comuns. Corta para eles no lançamento, lançando a RX 9000 com MSRP fake, e eles lançando a placa de vídeo mais de entrada 9060 XT de 8 GB. A gente não teve uma 9060 para o mercado doméstico, teve para quem monta os PCs, os integradores, e só agora uma RX 9050. Detalhe, fazendo a mesma coisa que a Nvidia está fazendo, basicamente o mesmo preço e com as mesmas configurações de memória. Não quis trazer nada de diferente para nós, jogadores comuns. Não, eu só não quero vender para quem tem Ferrari, por isso que eu não vou fazer uma 9090 XT. Jack, pelo amor de Deus, pra cima de nós. Isso aí até cola com o público geral, talvez, não sei quem é que acompanha o Jack ruim nas redes sociais, além dos nerds, mas pegou super mal e mostra que a AMD não tá nem aí pros jogadores mesmo, o negócio é IA, não só eles, é verdade, mas como eu disse, pelo menos a Nvidia lançou o suporte pros outros, ainda que ela seja a maior empresa de IA, olha só que ironia, ela que é a maior empresa de IA, ainda lançou coisa pros gamers, e a segunda colocada, ou talvez nem segunda, achou que a gente não valia a pena. Que coisa, Você deixou de comprar alguma placa da AMD por conta desse suporte? Você sabia que sequer não tinha suporte à última geração? Já testou o OptiScaler? Quer testar? Tá ansioso para a chegada desses lançamentos? Aliás, fica aí a dica, AMD, quer se salvar um pouco? Lança antes o suporte para RX 6000, E bota uma equipe maior para trabalhar com o FSR, porque até o FSR para as RX 9000 tá atrasada. Deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vira membro se quiser apoiar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.